a medida entre as caixas de passagem, entre uma caixa de passagem e outra? Qual que é a medida que você pode colocar de um eletroduto reto lá? E aí você pode colocar 15, 20, 30 metros no eletroduto? Será que pode? O que a norma diz pra gente? Só que antes de começar a falar isso, é bom vocês refrescarem a memória com isso aqui, ó. Dicas úteis da NBSPD 410. Eletrodutos só podem ser anti-chama, pelo amor de Deus, tá? Eletroduto não pode propagar chama de forma alguma. Já pensou? Pega fogo na instalação, os equipamentos de proteção não conseguem atuar e aí você perde todo o eletroduto e aquilo ali vira uma fumaça dentro de casa. Eletroduto, então, gente, só anti-chama. Dentro dos eletrodutos, utilizar apenas cabos isolados, apenas condutores isolados. Você está passando lá um duto na parede, você pode usar só cabo, seja unipolar, seja multipolar, seja cabo isolado, tem que ter proteção, tá? Só que tem uma exceção para isso. Olha, para cabos nus no aterramento, como é que fica isso? Pode sim utilizar eletroduto para cabo nu de aterramento. Isso aí é a proteção mecânica que se diz. Você está utilizando o eletroduto ali, o cabo nu passa dentro dele. Isso aí a norma permite, sabe? Só que essa exceção é para proteção mecânica. E na maioria das vezes a gente sabe que cabo nu, ele é enterrado no solo. Então não utiliza-se eletroduto, você enterra ele e deixa lá ele como malha de SPDA, malha de aterramento, entre outros, tá? Mas a norma, ela tem essa exceção, ela autoriza sim utilizar eletroduto para cabo nu de aterramento. Legal? Ótimo, então vamos falar da distância, né? Qual que é a distância? Que é o fato principal. Trechos contínuos de uma tubulação sem caixa ou equipamentos, ou seja, um eletroduto direto, sem nenhuma intervenção, sem caixa, sem curva, sem nada. Ele, quando ele está numa área interna, ou seja, dentro da edificação, ele pode ter no máximo 15 metros de distância. Isso mesmo, 15 metros de distância quando ele está dentro da edificação. Agora, quando ele está em linhas externas, esse eletroduto ele pode ter no máximo 30 metros, tá? Pode sim utilizar eletrodutos com 30 metros de distância, mas ele tem que estar fora da edificação, ele não pode estar dentro da edificação. Aí então detalhe, né? Como é que fica as curvas? Tem uma regrinha também para curva. Quantas curvas eu posso colocar? Qual que é o grau dessas curvas, né? 90, 180 graus, como é que é isso? Olha, em caso de curvas, devemos reduzir 3 metros para cada curva que a gente for utilizar. Então, se a gente tem uma distância de 15 metros, só que a gente fez uma curvinha dela de 90, automaticamente essa distância vai cair para 12 metros, porque é 15 menos os 3 metros por causa de uma curva. Olha um exemplo legal aqui, ó. Um trecho interno, ou seja, dentro da casa, dentro da edificação, com duas curvas, com 15 metros de distância, a gente tem que tirar as duas curvas, os 3 metros, a gente vai ter um trecho com duas curvas que ele vai ter no máximo 9 metros, de uma caixa de dispersão até a outra, ou seja, uma caixinha de passagem até a outra, tá? Então não pode estar diferente disso, porque a norma obriga que seja dessa forma, tá legal? Em cada trecho, no máximo 3 curvas também. Então eu tenho um trecho lá de 15 metros, eu posso colocar no máximo 3 curvas, porque não pode ultrapassar o índice de refração de 270 graus. Então se eu posso fazer uma curva de 90, outra curva de 90 e no máximo outra curva de 90, tá? Não pode usar mais de 3 curvas no mesmo trecho, legal? Evitar curvas com mais de 90 graus. A gente sabe que no mercado tem curvas com 135 graus, 180 graus, mas evitar o uso dessas curvas aí em trechos, tá? Pode utilizar essas curvas no fim de tubulação, por exemplo, um pingador de um padrão de energia. Aí sim você pode utilizar essas curvas, legal? Agora, André, não é possível colocar uma caixa de passagem. Digamos que está difícil, meu cliente não consegue, não quer que eu coloque uma caixinha de passagem ali que fica feio. Como é que eu faço? Deu mais de 15 metros, e aí? Como é que fica, né? É uma área interna e deu mais de 15 metros. Olha esse exemplo, ó. Aumenta o duto para a bitola superior a cada 6 metros ou fração. Então eu tinha um trecho lá de mais de 15 metros. Vamos pegar esse exemplo aqui, olha aqui, ó. Eu tenho um duto de 1,5 polegadas e ele está a 20 metros de distância. Eu não posso utilizar a caixa de passagem ali. Como é que fica? Eu vou ter que colocar esse duto a 2 polegadas e vou usar os mesmos 20 metros. Porque os 15 mais 6 dá 21, então ele está dentro do limite e eu aumentei a bitola em 1. Agora, passou dos 21, tem que aumentar em 2 vezes a bitola. Iria para 2,5 polegadas. Então, gente, saber o uso de caixas de passagem, saber qual o comprimento máximo de um eletroduto, evita muito transtorno na obra. Evita mesmo, porque depois você está lá para passar, aquilo é difícil, você bate a sonda, não consegue, os cabos fica difícil, fica pesado para puxar. Então, não pode fugir desses conceitos aqui, legal?